Meus amigos, parece que o jogo virou, hein? Ao que tudo indica, o desgoverno Lula já está nas mãos de Arthur Lira. Isso porque nessa semana foi protocolado na Câmara um pedido de impeachment contra o Lula muito bem embasado. O Lira, inclusive, já estava mexendo os pauzinhos ali para derrubar 2 dos ministros do desgoverno. E não são quaisquer ministros, estamos falando aí de Alexandre Padilha e Rui Costa, ex-governador da Bahia. A coisa por lá tá meio tensa, meus amigos, e não tá muito boa pro desgoverno Lula não, né? Se não tá bom pra eles, tá bom pra gente. Essa é a questão, graças a Deus, né? Além disso, nós vamos falar aí de uma importante medida que o ministro André Mendonça tomou, nos dando mais tempo, digamos assim, né? Realmente uma questão muito importante, que é a questão do marco temporal, tá? E para finalizar, vamos falar aí um pouco dos esbanjos do desgoverno e da vergonha que o Lula vem passando e impondo ao povo brasileiro, sobretudo ao povo que fez o L, né? Então, desde já compartilhe o vídeo e deixe o seu like, porque isso é muito importante e não custa nada, tá certo? Vamos começar falando aqui do pedido de impeachment que foi protocolado nessa semana. Pedido de impeachment de Lula é protocolado com base em Maduro e Lula ficará nas mãos de Arthur Lira, né? Vamos entender aqui. Olha só, um pedido de impeachment de Lula será protocolado nessa terça, foi protocolado, né? Na Câmara com base em Nicolás Maduro e Cristiano Zanin. No documento, o deputado Sanderson do PL, aliás, que trabalho vem fazendo o deputado Sanderson, hein? Vem acompanhado aí, realmente está de parabéns, hein? O povo do Rio Grande do Sul elegeu muito bem. Bom, aponta estudos sobre crimes de responsabilidade que o petista teria cometido envolvendo esses 2 personagens. Em relação ao convite para receber Maduro, Sanderson argumenta que Lula quebrou tratados internacionais. Isso por causa da recepção, com honras de chefe de Estado, tapete vermelho e tudo mais, ao ditador venezuelano, acusado de narcoterrorismo nos Estados Unidos. O deputado também aponta que o presidente teria atentado contra a segurança interna do país ao permitir o ingresso de Maduro, acusado pela ONU de crimes contra a humanidade. Pois é. No mesmo pedido de impeachment, Sanderson cita ainda o fato de Lula ter indicado Zanin ao STF. Segundo o parlamentar, o presidente violou o princípio da impessoalidade e da moralidade ao optar por seu advogado particular, né? Inclusive o Lula falou na campanha que era contra colocar amigos no STF. Bom, ele está indicando o seu advogado, né? Amigo pessoal dele. E o deputado Sanderson está se embasando nisso para pedir ali realmente o impeachment do Lula. Eu sei, meus amigos, acredito que não seja a hora, né? Isso o sistema vai definir, né? Agora não é segredo que o sistema não quer o Lula, tá? A gente sabe, o sistema queria tirar o presidente Bolsonaro, eles conseguiram. Agora vão torná-lo inelegível. Talvez depois que fizerem isso, aí sim vão se virar os olhos aí contra o Lula. Não sei, tá? Isso é tudo conjectura. Mas a questão é, o sistema não quer o Lula lá onde ele está. Eles querem outra figura, não sei quem, mas eles não querem o Lula. Talvez no momento o Alckmin, também não sei, é outra conjectura. De qualquer maneira, talvez o sistema não permita que o impeachment saia agora, mas que ele vai sair, vai, tá? E não vai ser do dia para a noite, tá? Não vai ser com um pedido de impeachment especificamente. Claro que esse pedido tem muita base e tem peso, né? E o Lira pode atrapalhar os planos do sistema, porque ele tem esse poder nas mãos. Ele pode, se quiser, pautar o impeachment amanhã, né? Tudo bem, não digo amanhã, mas nessa semana, se ele quiser, na semana que vem. Então ele tem esse poder nas mãos. O Lula tá jogando um jogo perigoso, talvez ele não tenha tomado a dimensão disso. Não é mais o Congresso que era no seu primeiro mandato, né? E talvez ele não tenha aí descido do seu pedestal que ele subiu lá em 2003, né? Parece que até agora não desceu. De qualquer maneira, o Lira realmente tem esse poder nas mãos. Esse pedido de impeachment tá muito bem embasado e é exemplo do que foi com a Dilma, quando ninguém acreditou, porque já tinha dezenas de pedidos de impeachment, o Eduardo Cunha simplesmente resolveu pautar um. Falou, você não vai fazer o que eu quero não, Dilma? Então toma, responde aí, segura essa, né? E a Dilma tinha a maioria no Congresso, aliás, ela tinha ali realmente muita gente nas mãos, distribuía bilhões em emendas, né? E tinha mais votos do que o Lula tem hoje e mesmo assim sofreu impeachment, tá? E como eu disse, não foi do dia para a noite, tudo foi um processo e os requisitos que eram necessários para o impeachment foram alcançados, dentre eles, povo na rua pedindo por isso. Coisa que nós não temos atualmente e acho que nem é o momento para isso, tá? O próprio presidente Bolsonaro já sinalizou. Devemos aguardar realmente os trabalhos da CPMI do 8 de janeiro, porque o importante não é só derrubar o desgoverno, esse desgoverno que está afundando o Brasil, mas também
descriminalizar a direita e os patriotas que estão presos aí, muitos inocentes até hoje. Essa é a questão, tá? Vamos aguardar então e esperar realmente que a justiça seja feita. Bom, falando nisso, temos aqui a articulação de Arthur Lira para derrubar 2 ministros do governo Lula. Olha só, Lira fez a caveira de Rui Costa em café da manhã com Lula. Então, o presidente da Câmara, Arthur Lira, fez críticas ao ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante o café da manhã com o presidente Lula. O nome de Costa entrou no radar de Lula para uma possível demissão, depois de o ministro dizer que o Brasília é uma ilha da fantasia e que a capital do país deveria mudar de lugar. Realmente foi um absurdo o que ele falou, né? No encontro que aconteceu na segunda-feira, Lira destacou a falta de articulação política do governo Lula com o Congresso, tendo em vista que a gestão petista ainda não possui uma base sólida. Bom, não tem base nenhuma, né? O presidente da Câmara, então, argumentou que os líderes partidários têm dificuldades no relacionamento com Rui Costa e as principais queixas dos caciques seriam em relação à maneira truculenta com a qual o ministro conversa com os parlamentares, além da inabilidade do trato político. Lira classificou as afirmações de Costa sobre Brasília como inoportunas e inadequadas, principalmente porque a declaração foi dita na semana em que o Senado começava a discutir o arcabouço fiscal e que tinha a correção do Fundo Constitucional do Distrito Federal como plano de fundo, né? O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, também foi alvo de reclamações na reunião. Lira já vinha fritando Padilha há alguns meses e, na ocasião, o presidente da Câmara disse que o ministro não possui instrumentos para cumprir acordos com os parlamentares, né? Então, veja só. Esse é mais um dos requisitos para que haja um impeachment. Todo o entorno do presidente deve sofrer desgastes e alguns caírem, tá? Então a gente deve ver aí nas próximas semanas, talvez meses também, alguns ministros do desgoverno caírem, tá? Este é mais um requisito, tá, meus amigos? Caiu então o Gonçalves Dias, que talvez seja a peça-chave nessa história, tá? Talvez quando ele for convocado na CPMI, talvez saia de lá preso, a partir daí nós tenhamos desdobramentos práticos, mas já houve aí a queda de um ministro, mas talvez seja necessário haver mais algumas, né? Talvez Alexandre Padilha, Rui Costa, vamos ver quem é que vai cair primeiro, ou quem sabe os dois, né? Vamos esperar para ver. Agora, a medida importante que eu estava falando para vocês, que André Mendonça tomou essa semana, foi essa aqui, ó. Pedido de vista de Mendonça em julgamento do marco temporal gera climão no plenário do STF. Então veja que mesmo o Congresso legislando a respeito e definindo a questão, o STF continua com esse julgamento que está se arrastando desde 2021, né? Basicamente, para resumir para vocês, o marco temporal vai definir se as terras indígenas elas serão demarcadas a partir de 88, aliás, até a promulgação da Constituição de 88. Então, se a coisa for mantida de acordo com o que foi estabelecido pela Câmara, o Poder Legislativo, pelo Congresso, então os indígenas vão poder reivindicar as terras que eram demarcadas apenas até 88, né? Agora, se o STF mudar o entendimento, aí os indígenas vão poder reivindicar quaisquer terras. Essa é a questão. E aí vem a pergunta, né? Se por acaso o STF mudar o entendimento do Congresso, se meia dúzia de índios definirem que o entorno do STF, por exemplo, é terra indígena, como é que fica? Eles vão ter que se mudar. E se para onde eles se mudarem vier outro grupo de índios e definir a mesma coisa? Não, essa terra aqui agora é nossa, somos povos originários. E aí, como é que fica, hein? E se eles resolverem fazer isso pelo Brasil afora, com grandes fazendas e tudo mais, né? Vai inviabilizar o agronegócio, a economia vai colapsar, o Brasil acaba, basicamente, tá? O Brasil vai entrar numa crise sem precedentes e talvez irreversível, tudo porque meia dúzia de pessoas ali vão mudar o entendimento que já foi definido pelo Congresso, vale ressaltar, né? Que é o poder originário realmente para legislar, para criar leis, para modificar. Mesmo assim, o STF continua debatendo aí essa matéria. Agora está no julgamento, né? E André Mendonça, pelo menos nos deu aí alguns dias, tá? Ele tem aí até 3 meses, 90 dias para deliberar sobre a questão e proferir o seu voto. Já está 2-1 contra o Brasil e a favor aí dos povos originários, né? E infelizmente a tendência é que ela seja revertida, porque olha só, a ministra Rosa Weber já cobrou, inclusive, que André Mendonça se apresse no seu pedido de vista. Veja, Rosa cobra Mendonça e diz querer votar no marco temporal antes de sair do STF. Então ela vai se aposentar em setembro e ela quer votar a favor antes de sair. Qual será o voto dela? Alguém se arrisca aí? Coloque nos comentários. Vocês acham que ela vai se posicionar a favor do marco temporal?
ou contra, né? No sentido de mudar o entendimento que foi definido pela Câmara. O que vocês acham? Eu me arrisco a dizer que ela vai ser favorável a mudar o entendimento da Câmara. Essa é a questão, né? Bom, e agora nós temos aqui uma notícia bem interessante, essa é interessante mesmo, tá? Para quem fez o L, tá? Então você que fez o L, que esperava comer picanha e tomar cervejinha no final de semana, né? Você que esperava, sei lá, melhorar de vida, tá? Mas que agora deixou de receber o Bolsa Família. Esse mês, 500 mil pessoas quase, aliás, 500 mil famílias, quase 500 mil famílias deixaram de receber o Bolsa Família, né? Se a gente considerar ali 2, 3 pessoas por família, nós estamos falando de algo em torno de, sei lá, 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas que deixaram de receber o Bolsa Família e que agora estão passando fome, passando necessidade, né? Numa situação muito difícil, graças ao desgoverno Lula. E eu tenho certeza, e esse é só um apontamento, que grande parte dessas pessoas fizeram L. Grande parte dessas pessoas votaram no Lula esperando pela picanha e cervejinha e agora vão deixar de receber o Bolsa Família. Mas para fechar com chave de ouro, hein? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Aerojanja. Lula pede avião mais confortável e FAB cederá maior avião da força. Reforma durará 6 meses e terá mais conforto para o presidente e a primeira-dama viajarem mundo afora. Né? São 6 meses de desgoverno aí, praticamente, e o Lula já passou 1 mês viajando com a dona Janja. E ele está incomodado aí com o avião anterior. Não, ele é muito pequeno, tem que fazer escala em voo internacional e não sei o quê, então a gente precisa de um avião maior. Um avião que custa aí mais ou menos 400 milhões de reais, né? É isso aí, 400 milhões de reais daria para cobrir, daria para pagar todo o déficit do Bolsa Família. Essas mais de 400 mil pessoas, aliás, famílias que estão sem receber o Bolsa Família, poderiam receber. Só que o desgoverno preferiu usar aí esse avião que custa mais de 400 milhões de reais, né? Imagina quanto não vai sair essa reforma, porque o avião custa isso, mas essa reforma que vai durar 6 meses, eu não faço ideia de quanto vai custar, mas vai sair caro, viu? São as prioridades, tá? Você acha que a prioridade é você, mais pobre? É o Bolsa Família? É quem recebe o Bolsa Família? Não. A prioridade está aqui, ó. Mais conforto para o Lula e a dona Janja. Faz o L agora, faz o L, né? E aguarda a picanha, mas não é de carne que eu tô falando. Curta, comente, compartilhe o vídeo, fiquem com Deus e até a próxima.